nossos amigos e as nossas amigas que acompanham diariamente o nosso programa. A investigação sobre a morte de Washington Rodrigo ganhou um novo e importante desdobramento. O adolescente de 17 anos, apontado com exclusividade aqui por este programa ontem pela manhã e confirmado pela Polícia Civil da Paraíba como principal suspeito, apresentou-se espontaneamente à Delegacia Regional da cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. Segundo a defesa, ele confessa a prática do homicídio. O advogado afirmou ainda que o adolescente declarou que apenas ele e a vítima estavam no quarto do hotel. Versão que contraria uma das linhas iniciais investigadas pela Polícia Civil. A defesa também informou que o menor utilizou documentação falsa para se hospedar no estabelecimento comercial. Essa edição especial do Tribuna Livre conta todos os detalhes. Nessa terça-feira, 28 de julho de 2026, reafirmando o compromisso que norteia o nosso jornalismo, com responsabilidade, com apuração rigorosa e, claro, respeito aos fatos. E a TV Arapuã checa as informações confirmadas e divulgadas com base em fontes oficiais. Foi assim desde o início deste caso, acompanhando a cada desdobramento e se aprofundando nas investigações. Também reforçamos a nossa solidariedade à família de Washington Rodrigo. Respeitamos a dor dos familiares e seguimos cumprindo o dever de informar com equilíbrio e responsabilidade tudo o que oficialmente é apurado pelas autoridades. E a Polícia Civil informou que o caso continua sob a responsabilidade da Delegacia da Infância e da Juventude da capital. Confirma ainda que o adolescente possui um registro anterior de ato infracional, preservando a identidade, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Washington Rodrigo, de 33 anos, encontrado morto em um motel aqui em João Pessoa, e segundo a polícia, o corpo apresentava os sinais de muita violência. A partir de agora, se acompanha tudo além dos novos desdobramentos desse caso. Gente, deixa eu falar aqui primeiro uma coisa para vocês inicialmente. Ontem pela manhã, nós aqui neste programa Tribuna Livre fomos o primeiro programa a trazer a informação de que o Washington tinha sido morto por um adolescente de 17 anos. Logo eu comecei a ser bombardeado nas redes sociais e também por colegas da imprensa, que talvez não tiveram acesso à mesma informação exclusiva que eu tive. Mas é claro que dentro da minha trajetória do jornalismo, eu busco todos os dias. Bruno, você já errou tal dia. Sim, eu erro também, mas eu tento lutar todos os dias para acertar mais do que errar. E quando tem um caso, eu me aprofundo nas investigações, construo fontes com a credibilidade que eu venho tentando conquistar ao longo dos dias e dos anos, e isso me dá acesso a muitas informações. E aí, quando eu trouxe aqui essa informação, é porque eu tinha a convicção de toda a história que aconteceu. Inclusive, volto a dizer, é lamentável quando eu vejo colegas de imprensa que tentam, por uma razão ou por outra, querer tirar o crédito de um outro que está falando, diminuir o tamanho do outro. Isso é covardia, na verdade, que acontece. Pessoas que não conseguem ali ter um processo de evolução e ter até mesmo o sucesso naquilo que faz. Mas a gente tenta fazer, junto com a nossa produção, junto com a nossa equipe, aquilo que é certo. O repórter Rosivan Amaral, lá de Caicó, conversou com os delegados, Dr. Igor André e Paulo Nilo. Eles foram os delegados que conversaram e que receberam esse menor. Gente,
Isso dá uma série na Netflix. A gente vai falar sobre o caso, sobre o menino, sobre toda a história, a repercussão. A gente vai começar ouvindo dos delegados o que foi que esse adolescente de 17 anos disse ontem na delegacia ao se apresentar depois do cerco estar fechado. Vamos acompanhar. Os fatos aconteceram no dia 24/7 lá em João Pessoa, né, na região litorânea da cidade. Desde o momento que aconteceu o fato, houveram as diligências realizadas por parte da Polícia Civil lá da Paraíba. Conseguiram, evidentemente, identificar a materialidade delitiva porque existe uma pessoa que foi vítima de homicídio. E identificaram também a autoria, verificaram que se tratava de um adolescente, no qual ele tem a residência aqui em Caicó. Desde esse momento que aconteceu essa circunstância, já houve uma busca ininterrupta por parte desse adolescente para efetivamente acontecer a apreensão em flagrante do sujeito. Juridicamente falando, não existe um tempo específico relacionado ao momento que acontece o fato para o momento que acontece uma prisão ou uma apreensão em flagrante. A gente não está falando de prisão porque efetivamente se trata de um adolescente, ele não comete sequer crime, comete um ato infracional. Mas desde esse momento que aconteceu o fato, já houveram diligências no sentido de buscar encontrar esse adolescente. Foi evidenciado que ele estaria em Natal, num primeiro momento, saiu lá da cidade de João Pessoa, chegou a tentar inclusive pegar o veículo da vítima para sair desse hotel, não conseguiu sair e depois fulgou sentido Natal, chegou em Natal, passou um certo tempo, depois chegou aqui em Caicó. A gente foi acionado por parte da Polícia Civil da Paraíba, salvo engano, doutor Diego, que é o responsável pela investigação, tratou comigo e indicou que as diligências estavam ininterruptas e ele estaria por aqui, por Caicó. Começamos a fazer, digamos assim, a pressão geográfica aqui na localidade para justamente tentar encontrar. Foram feitas as diligências e a gente logrou êxito em ir na residência dele, porém ele não lá se encontrava. Só que coincidiu até de que no momento que a gente estava lá, o advogado dele, doutor Ariolan, chegou a se encontrar no local, na mesma circunstância que a gente estava, chegou a mencionar que havia um interesse dele em, entre aspas, se apresentar. Só que a situação estava se desenhando justamente em razão do fato de que a gente já estava no encalço dele, já havia toda a situação iminente para a gente encontrá-lo, e aí há uma pequena diferenciação entre ele se apresentar e ele se entregar. Ele, na verdade, não houve uma apresentação espontânea da parte dele. O que houve, na verdade, a imprensa, de certa forma, já estava bastante evidente, no sentido de que o sujeito aqui de Caicó tinha praticado esse fato, ele já tinha conhecimento disso, tinha essa situação de que a gente já estava no encalço dele, e aí ele resolveu comparecer na delegacia, e aí foi feito o procedimento em sede policial. Ele, em suma, né, ele nos relatou, confessou o crime, e nos relatou que assim agiu em legítima defesa, né? Estava sendo extorquido pelo garoto de programa, que descobriu a identidade dele pelo fato de ele ser relacionado à atividade da igreja. E então, em virtude disso, por essa pressão aí que vinha sofrendo na questão de ser extorquido, né? Disse que não viu outra alternativa senão ceifar a vida do garoto de programa, ora vítima. A informação lá que ele foi o jovem morto, né? Foi encontrado algemado, teria sido morto com um fio de secador. Essa ameaça por parte seria antes desse relacionamento acontecer, porque o fato de ele estar algemado, assim, quem leigo talvez ouvindo esse depoimento, né? Estranho o fato de ele estar algemado e mesmo assim um rapaz de um grande porte, né? Teria como ameaçar o autor? Esse é um dos pontos de incongruência, né? Do depoimento dele com os fatos. Ele alegou que essa algemação foi feita, né? Após as ameaças e em um consenso que eles tiveram, né? No sentido que ele teria dito, não, eu vou lhe dar o dinheiro que você está pedindo e vamos concretizar o ato, né? Concretizar o programa. Então, nesse ato, ele pediu que o garoto de programa ficasse algemado com as mãos para trás e deitasse na cama, oportunidade em que ele realizou o estrangulamento com o fio do secador, né? No caso, o fio da tomada do secador. Segundo ele, alegou que não tinha intenção de matar, apenas fez aquilo na intenção de desmaiá-lo e conseguir fugir da agressão, né?
Então, André, o rapaz, ele nas suas redes sociais, até parece que ele apagou uma delas, mas outra ainda está em vigência, parece que ele se tratava como pastor, professor, né? Enfim, essas nomenclaturas aí nas redes sociais. Ele realmente se identificou, falou alguma coisa sobre isso, sobre estar se identificando como professor e pastor? A única informação, existe uma parte das declarações que a gente coleta que ele indica qual é a profissão dele. A única coisa que ele falou é que ele era escritor. Ele não chegou a relatar algo relacionado a esse aspecto, não. Gente, eu vou, inclusive, daqui a pouco tentar explicar aqui algumas respostas para algumas perguntas que ainda são feitas e que têm surgido muito diante desse caso. Gente, o delegado Diego Garcia, da Infância e Juventude da capital, também conversou com a nossa equipe sobre esse caso. Vamos acompanhar. Essa apresentação do adolescente, na verdade, é consequência do cerco policial que foi feito contra a sua pessoa na cidade de Caicó, a partir do descobrimento da sua identidade, a Delegacia de Homicídios, primeiramente, e em seguida a nossa delegacia, dando continuidade às investigações, descobriu que esse autor desse ato infracional análogo ao homicídio se trata desse jovem residente na cidade de Caicó, no estado do Rio Grande do Norte, e para lá montou uma operação em conjunto com a Polícia Civil daquela cidade e conseguiu assim fazer esse cerco, a ocasião em que esse adolescente, não vendo condições mais de fugir, o advogado, e se apresentou, se entregou, na verdade, na delegacia daquela cidade. Naquela ocasião ele confessou a prática do crime, alegou algumas motivações, mas o que eu posso dizer em resumo, em síntese, é que se tratou de um crime premeditado. Esse adolescente, então, vai ser recambiado para aqui, para a cidade de João Pessoa, onde a gente dará continuidade aos procedimentos. As demais informações a serem colhidas de nossa parte já estão formuladas aí nos autos, e em breve esse adolescente será apresentado à promotoria da Infância e da Juventude para que essa promotoria decida por sua representação ou não pela sua internação em uma das unidades socioeducativas da nossa cidade. Tá aí, nós trouxemos os delegados que ouviram o adolescente, o delegado que vai investigar o caso aqui na Paraíba e o Ariolan Fernandes, que é o advogado que ontem apresentou o jovem na delegacia. Ele conversou ontem com o nosso colega Vinícius Henriques e a gente vai ver um trecho da participação dele, que eu trago informações atualizadas, porque eu também conversei com ele logo em seguida. Meio-dia, pelo adolescente e por seus familiares, tivemos várias reuniões, várias conversas, muitas horas de conversa, e fomos amadurecendo a ideia de apresentar-se para relatar a sua versão dos fatos. Naquele momento ainda não havia uma certeza, quando eu digo não havia, por parte tanto da imprensa, que relatava os fatos, como por parte da polícia lá de João Pessoa, que investigava o homicídio. Mas desde aquele momento já havia a vontade de apresentar-se, de relatar sua versão. E quando foi na tarde de hoje, houve essa decisão, vamos dizer assim, definitiva, de apresentação espontânea. Eu coloquei na mesa todas as cartas, o que poderia acontecer em cada uma das situações, em ficar foragido ou em apresentar-se, quais seriam os benefícios de uma apresentação e os malefícios de se ficar foragido. Então se decidiu pela apresentação, busquei aqui a autoridade policial, inicialmente o delegado regional e depois o delegado do NIC e em seguida também o delegado plantonista, já que chegamos aqui para a apresentação efetivamente já a partir das 18 horas, mas de fato ele veio, confessou, relatou alguns detalhes, citou superficialmente uma motivação para tal, e os demais, vamos dizer assim, detalhes, a dinâmica do fato, essa já vem amplamente sendo divulgada desde a sexta-feira passada por toda a imprensa, né? Que a vítima foi morta por esganadura, né? Pelo efeito de enforcamento por um cabo elétrico de um secador de cabelos, enquanto estava algemado. Então esses detalhes já foram
amplamente divulgados e ele apenas confirmou tais fatos. O senhor pode dizer para a gente qual foi a motivação que o menor disse aqui na delegacia? Segundo ele, se sentiu apavorado e ameaçado pelo fato de a vítima ter tido acesso ao celular dele e, segundo ele, supostamente ter ameaçado divulgar aquele encontro, já que se tratava de um encontro para que ocorresse ali uma relação consensual. Doutor Elan, mas o senhor mesmo falou aqui, o que está sendo divulgado, o jovem encontrado morto estaria algemado também, né? E é um jovem de uma estatura até mais alta do que o menor. Essa questão, ele estava sendo ameaçado por uma pessoa algemada? Veja bem, quando eu falo da ameaça, teria sido em momento anterior à algemação. E a ameaça não era, como eu disse, não se tratava de uma ameaça física, mas a ameaça de divulgar aquele encontro. Segundo o suspeito, segundo o adolescente, ora confesso, ele disse que se sentiu ameaçado de que fosse divulgado por algum meio, uma espécie de, talvez uma extorsão, algo do tipo, e por isso, atemorizado, fez ameaças também à vítima e terminou, segundo ele, tentando não matá-lo, mas apenas desmaiá-lo para sair ali daquele local e levar, vamos dizer assim, as provas de que aquele encontro tivesse de fato acontecido. Ele tentou apagar as provas, né, apagar mensagens e ligações do celular da vítima para que, após sair dali, não houvesse a possibilidade de que esse encontro fosse divulgado. Ele não queria expor, já que era uma relação homossexual e ele não gostaria de expor. Já tinha contato com o Washington em outras oportunidades, contato pessoalmente ou só pelas redes sociais? Eu tenho quase que plena convicção que foi aleatório. O Washington, a vítima, ele fazia parte de um site que anuncia garotos de programa. Não, obviamente não vou divulgar o nome, mas ele me passou e eu fui lá e conferi, e realmente havia um anúncio por parte do Washington. E eu perguntei e ele me disse que foi uma escolha aleatória. Doutor, e agora, depois de confessar o crime, contar os detalhes aí para a polícia, qual o procedimento da defesa, né? A partir daí a gente acabou de filmar aqui ele saindo, né, para ser periciado legalmente, e agora quais são os procedimentos? Olha, essa linha de defesa ainda está sendo traçada, ainda é muito cedo para se pensar tecnicamente qual será a estratégia e a linha de defesa. O que se tem é, como dito, que houve a confissão, ele confessa de fato ter praticado esse lamentável fato. Eu me solidarizo aqui com os familiares e amigos da vítima, que nos deixou de forma trágica, né? Minha gente, a primeira pergunta que todo mundo faz, me dá a imagem do pronto. Primeira pergunta que todo mundo está fazendo é: quem é esse adolescente de 17 anos? Porque quando o crime foi praticado, todo mundo questionando: quem é esse adolescente de 17 anos? Fui atrás de saber quem é esse menino. Primeiro, eu tenho minhas dúvidas se realmente esse rapaz tem 17 anos. Inclusive, está sendo objeto de checagem pela Polícia Civil da Paraíba. Ele, aos 17 anos de idade, tem toda uma vida traçada por problemas, série de situações que mostram o nível de perversidade, de maldade e de psicopatia dele. Porque não tem idade para você ser psicopata. Ele é natural do Rio Grande do Norte, de Caicó, oriundo de uma família simples e humilde, morador inclusive na zona periférica lá da região. As informações que eu tenho é que a mãe está no sistema prisional, não se tem notícias sobre o pai. Ele, inclusive, já responde por diversos atos infracionais, inclusive por problemas com a família, por problemas com o professor, que ele teve um caso e o professor acusa ele de perseguição. É um cara extremamente articulado, com poder de fala e poder de voz.
se apresentava na rede social como pastor, palestrante e funcionário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Tudo isso mentira. Em alguns momentos da vida, ele chegou a simular a própria morte. Ontem eu conversei com um jornalista do Rio Grande do Norte, se você pesquisar, a matéria ainda está no ar, onde ele fez um perfil falso do WhatsApp, saiu divulgando lá no Rio Grande do Norte que tinha sido morto. No outro WhatsApp ele usou o nome dizendo, olha, aqui é a mãe dele, tal, realmente ele foi morto. Você espalhou a notícia, porque praticou alguma coisa e queria se dar como morto. Mudava de perfil toda semana, colocando nomes diferentes nas redes sociais. Então é alguém assim com nível de perversidade de uma coisa impressionante. Nunca foi palestrante. Quando questionado sobre a renda, sobre o dinheiro dele, ele sempre disse que o dinheiro vem das palestras que ele faz. Mas quais palestras? Quem é que paga essas palestras? A polícia, inclusive, investiga a origem desse dinheiro. Quem é que banca esse menor? Para andar, se hospedar num hotel luxuoso aqui de João Pessoa. Ele estava no hotel em Manaíra, que a diária lá custa uma média de R$600. Fora o programa que ele pagou R$1.000 e outras coisas também. Então é de alguém de uma perversidade, de uma capacidade impressionante. Quem conversa, quem escuta, eu vi alguns vídeos dele, é de uma inteligência acima da média, mas que é utilizada para o mal, para a perversidade. E aí, minha gente, uma outra pergunta que todo mundo faz é, ele agiu sozinho? Como é que alguém com 17 anos mata o Washington, um cara grandão e tudo mais? Gente, ele convenceu o Washington, na hora do ato sexual, de uma prática chamada sadomasoquismo, que é quando você convence o outro durante a relação que quer ter ali algo diferente. E para os delegados ele informou, que disse ao Washington que tinha um desejo sexual de algemá-lo. E aí isso acontece para quem gosta da prática de sadomasoquismo. O que o outro pede, o outro faz. E aí ele foi convencido, olha, eu tenho um desejo, tal, assim contigo. O cara, não, de boa, tranquilo. Coloca a algema. No que colocou a algema, ele confessa esse crime. Ou melhor, confessa esse ato infracional, não posso nem dizer crime. Ele entrou em conflito com a lei. Então, quando ele algema o rapaz, aí quando questionado, mas por que você fez isso? Ele alega que estava se sentindo ameaçado pelo fato de se considerar um pastor e depois o rapaz, ao terminar lá o ato sexual, expor a vida dele. E aí é quando ele covardemente coloca o pano na boca, um cabo de um secador de cabelo e utiliza inclusive uma pistola de brinquedo. Ontem o advogado confessou, disse, Bruno, ele usou uma pistola de brinquedo. Para quê? Para pedir ao Washington para ver o celular dele. Deixa eu ver seu celular aqui, se você não mandou uma foto minha para alguém. Aí começa o desentendimento. Aí covardemente ele mata o rapaz e foge. Então não tem uma terceira pessoa nessa história. Tudo isso que a gente está falando aqui foi filmado. Não tem nas imagens uma terceira pessoa entrando. Não tem essa história de coroa, de empresário. Ah, ele está sendo utilizado como um laranja. Não tem isso, gente. A imprensa está sendo paga para encobrir, porque tem um político por trás, tem um coroa, tem isso, tem aquilo. Gente, não tem. Até porque se tivesse, se eu visse algo assim para questionar, eu era o primeiro a fazer isso aqui no programa, mas não tem. Todo o trabalho está sendo feito com imagens, aqui, ó, essa foto aqui, ó, mostrando os dois chegando. A imagem mostra os dois entrando no quarto. A imagem não mostra ninguém, outra pessoa entrando. E a situação está esclarecida. Inclusive a perícia confirma que o Washington morreu por meio de asfixia. Foi asfixiado. Vamos ver o que disse o diretor do IML, Dr. Flávio Fabres, que conversou com a nossa equipe, confirmando inclusive o que o menor disse, como o crime aconteceu. E o laudo cadavérico, o exame de autópsia, mostrou foi que ele foi morto por asfixia. Ele foi morto por estrangulamento e também o que a gente tem também de importante ao caso é que ele foi torturado também.
Qual o tipo de tortura? Aí a gente vai ter que aguardar a confecção do laudo médico legal para que a gente possa estabelecer essa modalidade de tortura. Lembrando que tortura a gente pode ter desde indivíduos que não apresentam nenhuma marca até formas que são cruéis demais. Mas a gente já tem essas duas qualificadoras aí. Temos a asfixia e temos também a tortura. Outros exames estão sendo realizados. A gente teve a participação praticamente de toda a perícia de natureza criminal ao caso. O perito criminal foi ao local, medicina legal fez a parte da autópsia, odontologia legal também fez a parte dela, os laboratórios forenses estão atuando, todos integrados aqui. A doutora Raquel, diretora-geral, está fazendo a articulação de todos esses setores aí para que essas provas periciais sejam produzidas da melhor forma possível. Ô, gente, tem muita gente me mandando mensagem aqui no Instagram, na rede social, no WhatsApp também. Bruno, por que não divulgam as câmeras? Por que não divulgam as imagens? Tem um mistério. Gente, não há mistério no caso. As imagens estão todas elas de posse da polícia. A polícia tem todas essas imagens. Agora o menino é menor de idade, 17 anos. Por conta disso, as imagens não estão sendo divulgadas. Por exemplo, eu tive acesso às imagens, todas elas, mas não posso divulgar, porque ele é menor de idade. A TV não pode divulgar, a rede social não pode divulgar as imagens nítidas do menino, mas tem todas as imagens. O caso está totalmente elucidado, todas as imagens estão lá. Gente, as investigações sobre a morte de Washington entram numa etapa decisiva. Além do depoimento dele, confirmando, e das imagens, o trabalho da perícia criminal também é fundamental para esclarecer e confirmar toda a dinâmica que aconteceu dentro do quarto do hotel. Quem está comigo agora é o Vinícius Marantes, ao lado do perito criminal, que vai trazer detalhes sobre esse assunto. Bom dia, Vinícius, bem-vindo.